Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, e sentir de bem perto as doces vibrações do seu amor, que nos eleva às paragens sublimes do reino de Deus, na intimidade do nosso coração. Senhor Jesus, que os seus mensageiros do amor estejam por todos nós, onde quer que haja dor, onde quer que haja aflições, possam haver trabalhadores sinceros da sua seara, aprendendo a servir em seu nome. Que estejamos unidos no mesmo ideal, vibrando no diapasão do seu Evangelho, Senhor, para que possamos estar lutando para renovar a nós mesmos e despertar em nós a confiança inabalável da vontade de Deus em nossas vidas. Assim, amigos queridos, com alegria e paz, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Pedi e Obtereis. E nesse capítulo nós estamos estudando a ação da prece, transmissão do pensamento. O item 10 diz assim: o Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado venha ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como somos nesse mundo, na atmosfera. Então, todos esses dias nós temos falado que nós estamos mergulhados no fluido cósmico e o nosso pensamento é construído a partir destes elementos, cujas partículas retiradas são de densidade compatível com a qualidade e a intensidade desses nossos pensamentos. Então, nós temos falado que os pontos de vulnerabilidade nossa são predisposições a nós sermos invigilantes. A invigilância, ou quando nós caímos nas chamadas tentações, nós estamos entrando em contato com aquilo que trouxemos de mais desequilibrado em nós. Isso que chama invigilância. Então, eu fui invigilante porque o meu pensamento característico negativo sistematicamente me arrasta para uma interpretação equivocada da realidade, e isso faz mudanças na minha forma de sentir a vida. E o pensamento, que é a expressão maior do espírito que carrega as nossas emoções, sentimentos, sensações, quando nós fazemos a prece, ele está imantado ainda dessas construções que são diárias em nós. Os nossos pensamentos costumeiros, a nossa forma de ser, de ver a vida, de sentir, é este o pensamento que eu vou elevar na prece, porque eu não tenho outro. Eu não tenho outra forma de vibrar ainda. Olha que interessante. Então, nós vamos orar e vamos elevar um pouco a nossa sintonia quando nós acionarmos em nós o que trouxemos de mais elevado, como sentimentos nobres, compreensão sobre a vida. Nesta hora da prece é que nós temos que elevar as nossas potencialidades divinas na hora da prece. E recebemos o amparo porque todas as preces têm uma resposta. Mas nós não podemos esperar
que se a nossa educação do pensamento não for no dia a dia, que na hora da prece ela se modifica totalmente. Porque o recurso que eu tenho de pensar é esse ainda. Por isso que nós estamos, nesse capítulo sobre a prece, incentivando a maneira de interpretar a realidade para mudar a compreensão dos fatos e o modo de sentir sobre os mesmos fatos, que é isso que nós chamamos de educação do pensamento, né? Então, a gente vai continuar a lição de ontem, do Fonte Viva, que vigiemos e oremos, e ontem nós falamos das tentações que estão no fundo sombrio da nossa individualidade. E hoje nós vamos dizer que nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Quando a gente fala, eu preciso compreender diferente a vida para sentir a vida diferente, eu preciso mudar mesmo o modo de sentir, como tem essa lição do Emmanuel, isso precisa ser para nós o objetivo primeiro de todos os nossos dias. E quando vem aquele impulso de nós repetirmos a nossa má inclinação, quando vem esse impulso, nós precisamos usar de filtros do que já conhecemos sobre nós mesmos, sobre as leis de Deus, sobre o Evangelho de Jesus, e fazermos ali um momento de ponderação, para que a gente não incorra na atitude de reflexos condicionados por impulsos arrastadores há séculos, talvez milênios. Então, como que nós vamos interceptar isto em nós? Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Então, Emmanuel está dizendo para nós que a invigilância é nós mergulharmos naquilo que trouxemos de mais difícil, que está alocado no nosso perispírito, nas instâncias da anterioridade. A invigilância, eu incorro no meu passado e fico fixada nas sensações do passado e reajo no presente. Muitas vezes, amigos, nós reagimos a uma situação do presente com uma carga emocional do ano 1800, onde um fator traumático me fez infeliz. E todas as vezes que eu reencontro os personagens de hoje, século XXI, eu ainda trago a reação do ontem. Isso chama invigilância. São poros, são grandes lacunas abertas entre o passado e o presente, porque o passado está aqui conosco, né? Na manifestação da nossa forma de ser. Então, o que é a vigilância, então? Como ontem nós falamos, que a vigilância não é um policiamento. Isso é até necessário, um freio, quando a gente não tem nenhum recurso mesmo. Mas a vigilância é um estado de atenção e incentivo constante para que o nosso lado saudável prevaleça. Então, quando Emmanuel diz assim, nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta, que são os enfrentamentos, que são as discórdias familiares, as hostilidades, o desamor. O desamor, muitas vezes, ele vem disfarçado de indiferença,
vem disfarçado de uma falsa neutralidade, mas é um desamor, né? Então, independente disso, diz Emmanuel, em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência. Ou seja, sempre temos falado das vertentes da reencarnação, que nós temos um caminho de iluminação já percorrido. Nós já temos um caminho de conquistas valorosas já estruturadas em nós. Nós já temos bons sentimentos, por isso que nós estamos no século XXI, na doutrina espírita, mergulhados diariamente no Evangelho de Jesus. Então, onde estão esses bons sentimentos? Onde estão esses valores que eu mal consigo acessá-los? Então, nós precisamos de estímulos daqueles que convivem conosco, porque isso que é a construção do amor. Estímulos daqueles que convivem conosco para que o nosso lado saudável apareça e a gente se fortaleça. E a gente se sinta, que é um lado mínimo, mas ele existe, né? Mas que a gente se sinta com condição moral para nos erguermos numa prece. Então, bom ânimo, paciência, a fé, que nada mais é do que a experiência sistematizada do Evangelho de Jesus, para que a gente chegue, então, na fraternidade e no bem constante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combates dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. É uma ilusão nós acharmos que não temos pontos vulneráveis, que é o ponto da invigilância e, portanto, da tentação, que é o mesmo significado. Precisamos saber, porque às vezes nós estamos maus, isso me acontece, ficamos, de repente, não estamos bem, e não sabemos nem por quê. Queremos atribuir que é alguém necessitado que se aproximou de nós. 100% das vezes não é. No meu caso. 100% das vezes sou eu mesma que me distraí da vigilância. Entrei num leve contato com alguma vulnerabilidade que eu preciso sempre saber qual é, para que eu, a tempo, reverta o processo. Porque, do contrário, a gente vai entrando e não vai percebendo, e vai entrando numa onda vibratória arrastadora, difícil, de maus pensamentos, de emoções difíceis, e imediatamente, eu digo para vocês, não dá um segundo de delay, diferença de potencial, não dá um segundo, porque nunca nós estamos sós. Eu angario para mim centenas de espíritos com a mesma vibração, que potencializa o meu mal-estar, que era só meu, em um segundo era só meu. No segundo já eram legiões. Isso que é a vigilância, né? Então, a gente entra no capítulo do Evangelho aqui, nós somos todos os dias testados no tema. Todos os dias. Se eu mudo de tema, nós somos testados naquele tema. E nessa semana eu tive um momentinho de invigilância, que logo fui socorrida, para mostrar, olha, você tem vulnerabilidades ali, ó. Pode voltar nesse ponto, que é ali que precisa ser modificado. Então, é um bom alerta para nós, né? É um bom sinal para nós. Então, por isso que diz, não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem vigilância, sem tentações. Elas nascem em nós, que é o nosso conteúdo prévio, assomam de nós mesmos e nós as alimentamos com nossa forma de pensar. Caminhar do berço ao túmulo
sob as marteladas da tentação é natural, porque o mundo em que vivemos, né? Eu tenho aprendido bastante sobre isto, que é o que eu vou dizer, e que eu aprendi com uma pessoa muito querida ao meu coração, que quando a gente presta muita atenção em alguma coisa difícil, aquilo me compõe. Vai me compor. Eu estou puxando para me compor. Vai fazer parte integral das camadas periféricas do meu perispírito. Vai me compor. Então, se eu fico no juízo crítico de alguma coisa ruim do planeta, ou do meu entorno, ou da minha vida, aquilo vai fazer parte de mim. Então, é muito importante esse estado de vigilância, quanto eu quero absorver daquilo para mim, ou quanto eu não entrar em contato. Mas não é de forma alienante, porque nós estamos no mundo e precisamos estar em contato com as questões do mundo. Mas é de forma a absorver daquele conteúdo, do quanto eu estou envolvido ou prestando atenção numa situação drástica. E no nosso planeta hoje, né, nós temos centenas de estímulos que podemos olhar para essas situações difíceis, porque não é negar o mal, mas qual é o olhar vigilante que eu posso olhar a mesma situação? Um olhar indulgente, compreensivo do tempo evolutivo do outro ou do meu mesmo, compreensível com as minhas próprias limitações. Esse é o grande exercício para que o mal não nos componha. Então, entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então, a prece é um fulcro luminoso que nasce nos nossos sentimentos e o pensamento carreia as alturas espirituais para que esses apelos legítimos do nosso coração sejam depositados naqueles ambientes onde os espíritos superiores vêm para nos socorrer. Então vamos confiar nessa possibilidade. Irmãos, quão importante é nós relembrarmos qual foi mesmo o contexto em que Jesus quis trazer para a humanidade essa lição de vida eterna. Estando com os discípulos, nos últimos momentos, antes de ser preso, Jesus diz aos discípulos que ele precisava orar e que eles os aguardasse um momento enquanto ele orasse. Então, Jesus não poderia falar da importância da oração naquele momento se ele não tivesse ido lá orar. Porque era sempre assim, Jesus fazia aquela vivência e depois tentava demonstrar para nós a importância daquilo. Ele se retira. E por que se retira, né? Já que o capítulo é sobre pedis e obtereis, é um capítulo que fala da prece. Porque Jesus, ele iria se recolher para estabelecer com Deus, ali naquele momento, todas as forças que seria necessário para as próximas vivências. E qualquer pessoa que atue próximo de nós quando a gente está orando, pode realmente nos dificultar.
Então ele se retira, e esse retirar devia ser 3, 4 metros para orar. E quando ele retorna, seus discípulos estavam dormindo. E ele então questiona que eles não puderam vigiar com ele nem alguns minutos, porque tinham se entregado ao sono. E aí ele coloca quanto é importante vigiar e orar. E naquele instante, o que será que aconteceu com aqueles discípulos que eles adormeceram? Porque obviamente eles sabiam, porque Jesus já havia dito, poucas horas antes, de tudo aquilo que iria acontecer. Então, nós podemos imaginar quão tristes, apreensivos, ansiosos, quanto medo tinha no coração deles naquele momento. E quantos de nós, diante de momentos tão difíceis da nossa vida, nós entramos num processo de alienação, literalmente nós dormimos. Buscamos um remédio para apagar, para não sentir, para não ver, para aquilo acabar logo. Por quê? É um estado de invigilância, de uma má tendência que nós temos de fugir. Fugir daquilo que nós pensamos que não damos conta. Mas nada que vai nos acontecer é superior às nossas forças. Então, naquele momento, eles tinham se entregado a um sono, não um sono refazedor. Eles não estavam com sono a ponto de dormir, né? Mas estavam constrangidos por uma situação muito dolorosa. E olha como é interessante que Pedro, né, que tinha uma mediunidade muito expressiva, ora ele estava no fogo, ora na água mesmo, né? Porque o Evangelho nos mostra que em alguns momentos, quando Jesus conversa com ele, em especial naquele momento que ele pergunta o que eles dizem que eu sou, e Pedro começa a explicar, e depois Pedro pede para ele dar um jeito e não ir para ser preso. Então ele diz que num primeiro momento que não tinha sido ele que tinha falado, e no segundo momento que também não tinha sido, que num primeiro momento ele tinha sido envolvido pelos espíritos superiores e no segundo momento pelos espíritos trevosos. Então, ali naquele momento, Pedro corta, quando os soldados chegam, corta a orelha de um soldado, querendo demonstrar que ele queria defender o mestre, sem saber defender a si mesmo. Porque logo em seguida ele nega. Então, olha como nós somos quando não fazemos questão de nos manter num processo de vigilância. Então, em 2 momentos ele fica invigilante. No momento que ele defende dessa maneira, que não é defesa, e no momento que ele nega. Isso acontece em poucas horas, né? E ali Jesus deixa uma lição de vida eterna, porque é isso que acontece conosco. Num determinado momento a gente é invigilante sobre um aspecto, passa alguns minutos a gente passa a ser sobre outro aspecto. Porque o estado consciencial, ele não está ativo todo o tempo, em função da materialidade, daquilo que nós buscamos.
Então é muito importante nós olharmos para nós mesmos e observarmos por que nós caímos em tentação. O que há no nosso mundo íntimo que nos predispõe às tentações? E aí André Luiz tem uma frase interessante que ele diz assim: cada um de nós é tentado exteriormente pelas tentações que alimenta em si próprio. Então, nós alimentamos na nossa intimidade pensamentos, ideias que são contrárias ao bem, que agem nos predispondo à tentação. E identificar, como a Célia colocou, identificar profundamente o que me tenta e manter um processo de 25 horas por dia de vigilância é o que vai permitir que nós possamos construir os valores de vida eterna. Porque ninguém constrói sendo invigilante o tempo todo. E ainda nesse livro, Ação e Reação, André Luiz diz assim: cada um vive e respira nos reflexos mentais de nós mesmos, angariando as influências felizes e infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Olha a frase: que nos mantém na situação que buscamos. Porque a tentação está relacionado com aquilo que nós buscamos no nosso cotidiano. Quais são as nossas buscas? Isso pode nos auxiliar profundamente a identificar com clareza as nossas dificuldades íntimas e nortear um caminho diferente. Então, assim, nesse momento, qual que é a minha maior busca? Qual que é a minha maior busca? Não aquela que todo mundo vê, né? Mas a busca íntima. Então, muitos de nós está buscando o quê? Uma promoção profissional. A busca verdadeira é ali, né? Muitas vezes nós estamos buscando alguém, apesar de já ter alguém, né? Muitas vezes nós estamos buscando recursos financeiros que não precisamos, definitivamente que não precisamos. Muitas vezes nós estamos buscando aplausos, aprovações. Muitas vezes nós estamos buscando descanso, distrações, né? A gente quer descansar e não estamos cansados, né? Então, essa busca, ela revela aquilo que precisa ser transformado em nós e que é objeto de tentação. Então, na verdade, a gente convive com quem nós sintonizamos. Porque para eu chegar na busca, atender a busca que é particular do meu campo mental, eu tenho que sintonizar com aqueles que buscam a mesma coisa. Então, a gente convive com aqueles que sintonizamos. E dentro desse processo, de busca, muitas vezes nós vamos na direção
daquilo que vai nos comprometer, às vezes de maneira irreversível naquela existência. Então, a falta desse estado íntimo de vigilância permanente pode nos roubar de maneira definitiva a possibilidade de realizar em nós o que viemos fazer na Terra. Então, os espíritos muito impulsivos, e aí a gente tem que ver se nós nos enquadramos, espíritos impulsivos raramente conseguem imaginar o que seja a vigilância do pensamento. Por quê? Porque vigiar inclui a razão, o acesso ao pensamento, a razão, para que depois a oração seja feita na base do sentimento. Então, um espírito muito impulsivo, ele não acessa a razão e aí, obviamente, ele não vai conseguir nem orar, né? Então, esse tema é fundamental para nós, porque a nossa felicidade ou infelicidade é sempre, sempre, sempre um resultado do nosso mundo íntimo, né? Sempre. Quando a gente vê uma pessoa muito mal, o que será que vai naquele mundo íntimo? E quando a gente vê uma pessoa que está permanentemente bem, e existem essas pessoas, o que será que vai no mundo íntimo delas? Então, acho que isso é algo que nós precisamos refletir. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, Divino Amigo, quanta alegria em nossos corações, Senhor, por nos encontrarmos aqui em prece, orando para que possamos aprender mais e mais o Seu Evangelho de amor, estabelecendo em nossa vida um estado permanente de vigilância e de oração. Que saibamos, Mestre, orar com firmeza. Que possamos, Senhor, vigiar os nossos pensamentos, o nosso modo de sentir, e realizar nesta existência todo o bem, buscarmos a verdade, nos entregarmos, Senhor, às ações nobres que nos enriquecem a alma. Possamos, Senhor, direcionar o nosso pensamento para tudo aquilo que é nobre. Possamos perdoar aqueles que nos ofendem, erguer aqueles que se encontram caídos. Possamos, Senhor, aprender o Seu Evangelho praticando estas lições, a fim de que possamos ser espíritos melhores, mais dispostos ao bem e à verdade,
Ampara com todo o seu amor, Senhor, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles experimentem o que sentimos nesta hora, o amparo, o socorro, o seu olhar generoso sobre nós. Ampara, Jesus, nossos familiares, aqueles espíritos que estamos aprendendo a amar e a amar, para que eles se fortaleçam, como estamos nos fortalecendo agora. Visita os nossos lares, ampara nossos familiares, os amores que fomos angariando ao longo das eras. Socorre aqueles que ainda estamos aprendendo a amar. E que neste dia, Senhor, possamos testemunhar tudo aquilo que temos aprendido. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.